provavelmente se você joga um jogo indie atualmente, você tem que agradecer ao Edmund Macmillan e o Tommy Refenes, que simplesmente são os pais dos jogos indies. E caso você não saiba, foram esses homens que popularizaram e pavimentaram o caminho que todos os jogos indies hoje trilham. Isso tudo com o Super Meat Boy em 2010. E essa é a história de como todo o legado de Super Meat Boy foi quase que queimado por causa de um jogo ruim. Enfim, pra gente entender toda essa polêmica, primeiro a gente tem que entender a gigantesca importância que esse jogo tem para todos os jogos indies. E essa é uma história clássica, com certeza se você é desenvolvedor de jogos, ou sei lá, viu o Indie Game The Movie, você conhece e sabe dela. E sem mais delongas, em 2008, essa dupla de desenvolvedores praticamente sozinhos fizeram Super Meat Boy. E claro que se a gente pensar isso em 2023, isso não é novidade pra ninguém, porque não é surpresa jogos inteiros serem feitos por equipes de, sei lá, uma ou até 7 pessoas. Só que hoje, fazer jogos, além de ser algo com muito menos problemas do que antigamente, principalmente se a gente levar em consideração a questão de publicação, até porque hoje a gente tem a Steam, né? Mas isso lá em 2018 não existia, e publicar jogos era muito mais complicado. E tendo isso em mente, a gente consegue falar mais sobre o Super Meat Boy, que foi um jogo originalmente feito em Flash em uma semana. E ele foi um jogo que recebeu bastante atenção, na verdade. Isso chamou a atenção do pessoal da Xbox, que patrocinou o Edmund para poder terminar esse jogo para publicar no Live Arcade do Xbox 360. Então nisso ele se juntou com o Tommy Refenes e começou o desenvolvimento do jogo, que obviamente não foi nada fácil de fazer. Eles passaram por muitos perrengues, até porque as pessoas fazendo um jogo, né? E muito disso foi relatado e explicado no filme Indie Game The Movie, que eu gosto bastante, é um filme insano de bom, eu realmente recomendo. Mas enfim, depois disso tudo, o mundo prestigiou o Super Meat Boy, que foi um sucesso gigantesco. E muito disso porque o jogo era simplesmente impecável. Ele era uma plataforma side-scrolling, meio que uma paródia de Mario, e com toda essa forma de a princesa tá em outro castelo. Só que com uma virada que é um jogo muito mais difícil e muito mais violento de certa forma. Só que todas essas virtudes não acabam por aí. Narrativamente o jogo é incrível também, e o Edmund sempre tenta fazer isso, de colocar uma narrativa nos seus jogos, de sei lá, alguns problemas pessoais que ele tem, ou coisas que ele lida na vida, e enfim, Super Meat Boy não foi diferente. Toda a metáfora desse jogo se baseia em quão exposto o criador dele se sente em um relacionamento muito foda. Mas não vou entrar em muitos assuntos aqui, porque esse cara é simplesmente o GOAT e ele merece um vídeo inteiro falando sobre ele, sério, tipo, cara, eu amo muito o Edmund Macmillan, mas enfim. E tirando todas essas virtudes e méritos do jogo, a gente pode olhar pra dentro dele e ver como é que ele se sai como um jogo mesmo. E a parte da gameplay dele também é tão boa quanto essa parte narrativa e conceitual, já que todos os controles são precisos, o jogo é pixel perfect, você consegue controlar o Meat Boy perfeitamente, com total precisão. Por mais que os controles sejam meio float de certa forma, eles ainda são muito suaves e é muito bom controlar o Meat Boy. E tudo isso é usado melhor ainda se você tem em mente questões de level design, essas paradas mais técnicas do jogo, que torna ele praticamente perfeito. E dá pra ver que ele foi feito com muito carinho e foi feito com toda a alma dos dois criadores dele, quase que literalmente. Enfim, tudo isso fez um dos jogos mais marcantes da sua época, e também um jogo que entrou pra história sendo um dos primeiros jogos indies. E vendo todo esse sucesso do primeiro jogo e o tanto de dinheiro que ele gerou, obviamente a comunidade ficou em cima dos criadores para existir um Super Meat Boy 2 ou algo do tipo. Mas o Team Meat, que era o nome da equipe deles, diziam que não precisava de uma sequência pro jogo, já que não tem o que fazer dentro desse universo. Meio que eles não estão tão errados, né? E nesse tempo, o Edmund também já tinha desviado sua atenção do Super Meat Boy para focar em outros projetos dele, como principalmente o Bind of Isaac, que foi outro sucesso. Esse cara é incrível, tipo... Ok, parei, eu não vou mais ficar mamando o cara aqui. Tá, enfim. E por muito tempo o Super Meat Boy ficou nessa linha, parado, e todo mundo já meio que tinha que aceitado que o jogo tinha acabado, e ele ia ficar assim muito provavelmente pra sempre. Só que em 2015 não foi dito que o jogo iria ter uma sequência, mas foi falado que talvez existisse um Super Meat Boy 2 ou algo assim. Não foi anunciado como a maioria das pessoas esperava, mas enfim, dava pra saber que eles estavam definitivamente cozinhando algo. Que, pasmem, seria bem diferente na verdade, porque eles já tinham ideias de ser um jogo pra celular e que funcionaria com mecânicas pro celular, usando só um botão e com outras features que seriam meio
diferenciadas na real. E depois disso, nada. Por muito tempo, nada. Não deram uma notícia sequer dessa sequência. Isso até em 2017, onde do nada o jogo recebe um trailer de como ele tava ficando. E definitivamente era algo. O trailer foi recebido de uma forma não muito boa, na verdade. Por mais que não mostrasse muito do jogo em si, algo parecia errado. Tinha algo estranho que eu não consigo pontuar só vendo ele assim, mas claramente tinha algo aí. Sei lá, parecia que o jogo só não se encaixava com a fórmula de Super Meat Boy que era antes, mas enfim. E depois de ter uma recepção meio ruim, foi meio mais ou menos, na verdade, foi revelado que o Edmund, que fez toda a parte artística e de level design do primeiro jogo, saiu da Team Meat para poder focar mais em Bind of Isaac, deixando o Tommy sozinho para manejar essa sequência do jogo. Só que antes, não era ele que cuidava da parte artística de Super Meat Boy, que realmente era o ponto forte do jogo e que fazia ele ser genial. Claro que programação é difícil pra caralho, ele acertou o principal ponto, que era a movimentação, mas vocês vão ver a falta que o Edmund fez nesse jogo. E não foi pouca não, tá? Super Meat Boy sempre foi um clássico extremamente importante, não só para as pessoas, mas também para toda a indústria indie. Então, errar com uma sequência tão esperada assim é algo completamente inviável, a ponto de que é melhor você não fazer o jogo do que fazer ele feio. E entendendo toda essa importância do primeiro jogo, a gente pode realmente olhar pro segundo jogo e ver alguns problemas que ele tem, e principalmente ver se ele conseguiu errar tão feio assim. E ele errou. Ele errou pra caralho. Esse jogo tem muitos problemas, tipo, muitos mesmo. Toda a personalidade que o primeiro tinha e todo o esmero também foi de ralo. O jogo literalmente só funciona com um botão, que é o de pular, que te deixa dar uns chutes no ar e trocar direção, enfim. Mas acho que toda a questão desse jogo não ser tão bom não é a movimentação, principalmente, mas o que, pelo menos pra mim, que mais pegou nesse jogo é o level design, porque ele não é pensado pra ser pixel perfect como o primeiro, mas sim, acredite ou não, ele é gerado aleatoriamente com geração procedural. Obviamente não é completamente aleatório, tem os assets ali, mas o ponto é que não é feito com carinho pela mão do cara, e sim por um computador de certa forma. E essa definitivamente foi uma escolha. E nisso o jogo se dilui de certa forma. Não parece um jogo com personalidade, que seja meio edgy, violento e até meio nojento que nem o primeiro, mas sim, só é um jogo cinza. Não é literalmente nada, ele tá ali e só existe no meio de tantos outros jogos. E esse é o mínimo que eu posso falar desse jogo, porque jogando e sendo fã do primeiro, você consegue entender bastante o peso de Super Meat Boy e por que esse jogo falha tanto. E esse é um triste caso de uma sequência que talvez tenha manchado a certa reputação de uma franquia. Claro que isso não é tão ruim ao ponto de acabar com ela completamente, mas como eu disse, é uma mancha que vai ficar ali por muito tempo e provavelmente vai permanecer assim. E eu acho que o maior problema disso tudo foi o jogo ser uma sequência, na verdade. Tipo, porra, a gente tá falando de Super Meat Boy, um jogo importantíssimo. Uma sequência desse jogo não poderia ser ruim, pelo menos não tanto quanto essa. E eu tenho certeza que se fosse, sei lá, um spin-off ou algo lançado pra mobile, algo menor no geral, daria até pra passar um pano, mas meio que não é, né? Não é um spin-off e essa mancha muito provavelmente vai ficar na história de Super Meat Boy. Enfim, só pra terminar aqui, me digam aí nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos onde eu conto mais uma história de um jogo ou de uma empresa, dos jogos mesmo, mas eu tô gostando bastante de fazer esses vídeos, eu queria saber de vocês e, enfim, deixe seu like e seu comentário aí também, né? Tchau!